Hora News. E aqui nos nossos estúdios eu recebo Igor Pipolo, especialista em segurança em grandes eventos. Bom dia, Igor. Obrigada pela sua presença aqui na Record News. Bom, já podemos falar em falhas na segurança dessa casa noturna Kiss? Inúmeras falhas. Tudo começa exatamente porque falta um plano de segurança. Não adianta somente você ter as condições legais. As condições legais é parte de um processo onde você precisa ter também o treinamento e estar devidamente equipado. Então, esse conjunto é que vai dar a segurança a uma casa. Muita gente se engana que apenas ter o alvará é suficiente para atender as questões de proteção do público. Isso é um ledo engano. Nós precisamos atender a uma série de exigências, entre elas duas que ficaram muito demonstradas, muito bem demonstradas aí nessas falhas que aconteceram nesse caso em Santa Maria. A primeira delas foi a questão dos seguranças, que não estavam preparados para identificar um problema e agir com a devida velocidade que o caso requer. E a outra, a questão dos equipamentos. Muita gente já deu testemunho de que faltou o extintor adequado e faltaram também extintores para tentar reduzir a questão do fogo. Agora, uma coisa também muito importante é que a espuma, a proteção acústica utilizada era uma proteção que ela, além de ser altamente inflamável, ela é tóxica. Então, a utilização de fogos, juntamente com essa questão da proteção acústica e as outras falhas, ocasionaram essa tragédia. Agora, a questão da saída, ela foi também um fator determinante, porque só tem uma porta de entrada, a mesma que a de saída. E os 30, 40 segundos que foram relatados pelas pessoas que estavam participando da festa, que foi aquele tempo de retardo no qual os participantes demoraram para poder sair em razão dos seguranças terem entendido que era num primeiro momento uma briga, que era uma tentativa de calote, foi quase que 30% do tempo necessário para que a pessoa pudesse sair ainda com vida. E uma outra coisa que confundiu pelo croquis, que foi mostrado, o desenho, uma planta da casa de shows, você pode ver que é uma confusão entre a saída do banheiro e a saída principal. E isso confundiu muita gente, tanto que o número maior de corpos encontrados foi exatamente no banheiro, porque muita gente achou que aquela era a saída, e a fumaça, ela fica densa de uma forma que ela não permite que a pessoa enxergue a 1 metro de distância. Então, se a pessoa vê que ali está indo todo mundo, a tendência de uma movimentação de massa é seguir aonde estão indo as outras pessoas. Isso pode explicar, num primeiro momento, pelos relatos até agora colhidos, essa falha que realmente pode ter levado a essa tragédia de proporções ainda não comentadas aqui no Brasil. Igor, você tocou num ponto bastante importante quando você disse que apenas o alvará não basta. Tem que ter treinamento de pessoal, enfim, todos os pontos de falha que essa boate apresentou. Porém, o que eu pergunto, se esse alvará estivesse regularizado, como a boate diz que está, já o comandante do Corpo de Bombeiros disse que esse alvará está vencido desde agosto do ano passado, o extintor de incêndio não teria que estar funcionando? Vou presumir que essa boate exista há mais tempo suficiente, onde ela possuiu sim uma licença para funcionar adequadamente. Ainda assim, com uma saída apenas de emergência, enfim, isso tudo não é avaliado? O treinamento das pessoas, o isolamento acústico, essa espuma, por exemplo, que soltou o gás tóxico, tudo isso não deveria ter sido avaliado, porque eles já receberam um alvará para funcionamento. Isso não deveria ter sido fiscalizado anteriormente? Sem dúvida, isso deve fazer parte da inspeção do Corpo de Bombeiros. Nós não podemos jamais, primeiro como proprietário de uma casa de show, entender que a segurança ela deve estar limitada ao que podemos dizer que é uma mera exigência legal. Nós temos que fazer de tudo para que a festa ela receba o mesmo tratamento, para que ela tenha a mesma proporção do investimento em show, em toda a parte de iluminação, de som, todo o conforto que é dado ao usuário dessa casa de show, seja também a segurança, receba esse mesmo tratamento. Então, a partir da hora que a gente percebe que houve uma falha, e essa falha está sendo absolutamente reputada, por enquanto, às questões da saída de emergência, e há um laudo do bombeiro, há uma inspeção do bombeiro, a gente deve tomar muito cuidado, porque
o que acontece é que, na hora que se vai fazer a inspeção, as pessoas têm que buscar o momento do estresse. Ou seja, primeiro que o Corpo de Bombeiro analisa sobre as condições das quais eles colocam. Por exemplo, a casa deve estar lotada com 1.000 pessoas. Nesse caso, até agora, o pessoal falou que tinham cerca de 1.500 pessoas, ou seja, 50% a mais do que a lotação. Então, o Corpo de Bombeiro ele não pode se responsabilizar, né, por um laudo que ele deu que era até 1.000, e aí tem 1.500. Né? Outra coisa, que faltava muita coisa para dar a condição de segurança à casa. E ainda mais, nós temos hoje legislações para cada estado. Cada estado do Brasil tem a sua legislação no que se trata a inspeção de locais como esse. Nós precisamos agora, nesse momento mesmo de consternação, de indignação, né, fazer com que as autoridades prestem atenção às suas responsabilidades e que cobre dos produtores de evento mais segurança, mais proteção, porque nós estamos entrando numa fase de colher muitos eventos. O Brasil hoje é o 7º lugar em termos de realização de evento. Só na capital de São Paulo nós temos a cada 3 dias um grande evento sendo realizado. Então é preciso que, diante dessa nova situação, a gente tenha uma legislação mais forte e que vise a proteger as vidas, que em primeiro lugar são elas as quais nós devemos dar toda a atenção de segurança. Hoje, Igor, há uma legislação específica que regulamente, por exemplo, um espaço desse, como a Boate Kiss, que comporta 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, como estavam aí, segundo relatos de testemunhas. Há algum ponto na legislação que determine quantas saídas de emergência, por exemplo, devem ser incluídas num local como esse? Sim, existe. Nós temos a instrução técnica do Corpo de Bombeiro de São Paulo, mas é de São Paulo, né, que determina uma proporção entre o tamanho do local, né, a quantidade de equipamentos, né, inclusive se deve ter um bombeiro presente, né, e também a quantidade de saídas de emergência, não só o tamanho da saída, como também a quantidade. E o mais importante nesse caso, já que é uma casa de show, a gente tem que lembrar o seguinte: as pessoas estavam bebendo, as pessoas estavam sob efeito de luz, de som. Então, naquele momento, até cair a ficha, né, usando uma expressão popular, as pessoas não se dão conta de que cada segundo é importante. Né? A legislação ela tem que entender, interpretar essas situações, né, e trazer a proteção dentro dessas situações extremas. No caso, a gente fala de uma proteção, ou melhor, de uma análise meramente preventiva na relação espaço e saída de emergência. E daí vem o que eu falei anteriormente, a necessidade de você ter um treinamento. Cada casa de show ela tem uma particularidade, ela tem um tratamento específico que deve receber a atenção dos seus produtores, porque a responsabilidade, no primeiro momento, vai recair sobre eles. Então, além de atender às exigências legais, ela cobre uma parte da situação, o produtor ele precisa entender os riscos e dar o tratamento ideal. Para cada casa, para cada situação, uma adaptação, vamos dizer assim, na altura, né, do que cada casa necessita para fazer a proteção dessas vidas no primeiro momento. Com relação à apresentação que aconteceu dessa banda no interior da Casa Noturna Kiss, segundo o relato, seria o sinalizador que teria dado início a todo esse incêndio, o sinalizador utilizado pelo vocalista da banda. Há um critério para que esse tipo de exibição seja feito dentro de casas noturnas, exibições incluindo sinalizadores ou qualquer tipo de fogos de artifício? Há uma regulamentação também que restrinja determinadas apresentações a tais ambientes? Existe, sim. Nós temos uma regulamentação, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, que ela limita, você precisa fazer algumas vezes até um aviso de responsabilidade técnica, né, isso precisa ser feito por um profissional, né, que ele faz todo um estudo de engenharia sobre esse show pirotécnico. Exemplo disso, nós temos o carnaval, nós temos vários momentos onde nós utilizamos os fogos, que é muito bacana, que dá um momento ao show, isso é muito importante, isso faz parte, né? Inclusive existe a previsão para a utilização de fogos indoor, e a gente tem que entender que não podemos simplesmente achar que foi fogos e foi esse o problema. Quer dizer, pode-se usar fogos, sim, mas sob determinadas condições técnicas. E se isso tivesse sido avaliado, teria sido calculado o seguinte: tem que ser pensado cada passo.
Cada minuto do show ele tem que ser muito bem planejado. E se vai utilizar fogos, deveria já ter uma pessoa com extintor à mão, a casa deveria ter os sprinklers, né? Que não tinha, que não funcionou. As espumas deveriam ter um tratamento de ignifugação, que é um tratamento que retarda, né, a expansão do incêndio, ele não propaga a chama, tá certo? Isso é muito importante. E, além do mais, a espuma utilizada não ser desse material tóxico, porque é mais barato, né? Então, muitas vezes a pessoa vai lá, coloca até fibra de vidro, porque faz um grande isolamento acústico, mas esquece de dar o tratamento anti-chama, anti-fogo. E aí isso gera um problema, porque você termina criando as condições para que esse incêndio aconteça. Então, e ainda mais, o incêndio começa com um princípio, ele não nasce já um incêndio grande, né? E são várias causas que levam a isso. No caso dos fogos, mais uma vez, ele poderia ter sido instalado, poderia ter funcionado, como funcionou outras tantas vezes, porque era característica da banda ter esse momento de apresentação pirotécnica, né, nos seus espetáculos. E nunca teve problema. Mas nesse caso especificamente, a distância de quando ele soltou o rojão, né, até o teto, né, pode ter sido um dos fatores. Mas também, como já houve o depoimento agora há pouco, né, do músico que soltou o rojão, ele disse que pode ter sido também um curto-circuito. Não é descartado, né, principalmente se as condições elétricas da casa não estavam em condições, e muitas vezes as pessoas vão construindo gambiarras, né, passam um fio para aqui, outro para lá, para poder montar um cenário, colocar uma luz extra, e muitas vezes não obedece às normas de segurança, pode ter causado um curto-circuito e também pode ter sido um fator, né? Mas, certamente, no primeiro momento, o show pirotécnico recebe essa maior atenção, exatamente porque é um disparo de fogo e diretamente a um local que certamente foi um dos propagadores aí de chama e da fumaça, que foi a razão pela qual a maioria das pessoas chegou a morrer, foi intoxicada. Muito obrigada, Igor, pela sua participação aqui. Eu conversei com o Igor Pipolo, especialista em segurança em grandes eventos, que nos ajudou a esclarecer mais pontos dessa tragédia que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que sirva de alerta agora para todas as autoridades, que aumente a fiscalização e que principalmente os donos, os proprietários de casas noturnas também se atentem, não só para ganhar dinheiro economizando em materiais, e sim pela preservação de vidas.